Olá, hoje eu quero falar sobre as nossas limitações, limitações verbais, limitações linguísticas para falarmos a respeito de Deus. Eu quero ler um texto a início, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando eu falo de limite, quando eu falo de uma linguagem limitável para falar de Deus, primeiro eu tenho que tentar o mínimo possível compreender a grandeza, a transcendência de Deus. E compreender no sentido não conclusivo, mas no sentido do limite, do limitável. Porque imagine só, o universo, os físicos, astrônomos, os que estudam o grande universo, têm dificuldades imensas de abarcar esse universo tão imenso e infinito, a grandeza do universo. Tanto é que a Terra, diante da grandeza do universo, é considerado como um pedacinho pequeno de um grão de areia. Imaginem só a Terra diante desse universo imenso. E aí temos o grande universo infinito. E imagine esse grande e infinito universo sendo sustentado pela mão do Eterno. Imagine só que todo esse infinito universo, na mão de Deus, se torna um grãozinho de areia. Isso deixa-nos espantados. Não temos palavra para descrever. Aí o conceito do inefável, daquilo que a palavra não consegue abarcar. Quando se trata do divino, estamos falando da impossibilidade humana de abarcar, de concretizarmos a partir de uma sistematização. Então, se Deus é um ser tão transcendental, tão imenso, de uma profundidade incalculável, que Paul Tillich diz que Deus é um ser em si mesmo. Por que Paul Tillich diz que Deus é um ser em si mesmo? Porque Deus não tem um lugar, não há um lugar que abarque Deus. Deus não tem um lugar, um canto, uma morada. Por quê? Porque Deus transcende todas as coisas. Porque Deus não tem contornos. Aí está o grande conceito judaico de Deus ser um ser incorpóreo. Ou seja, que Deus não tem corpo. Porque o contorno é o que possibilita a minha visão de concretização da minha própria conclusão. Ou seja, quando eu olho para um objeto, eu consigo ver por causa dos contornos. O ar, o vento, a gente não vê. Por quê? Porque ele não tem contornos. Então Deus é um ser que não tem contornos, ou seja, não tem limitações. Imagina um ser que transcende todas as coisas sem contorno. Que tudo está nele, mas não é ele. E ele está para além de tudo porque ele está nele mesmo. E a profundidade dele mesmo é incalculável. Imagine falar desse Deus que transcende todas as coisas. E o conceito de buscar a Deus, quando eu falo vou buscar a Deus, eu estou me equivocando, porque a Bíblia trabalha outro conceito. A Bíblia não trabalha do homem buscar a Deus. É o contrário. A Bíblia revela Deus, um Deus amoroso que buscou o homem. O próprio livro do Gênesis mostra isso. Deus começa relacionamento com Abraão. Deus busca Abraão. Deus tem um contato pessoal com Abraão. Então por isso que quando Moisés questiona o nome de Deus, Deus diz não. Fala ao povo que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus da relação. Falar de Deus é isso, é falar com palavras que quantas palavras eu vou acrescentando, elas vão criando buracos. E esses buracos vão esvaziando os conteúdos que eu tenho
para tentar concretizar a respeito de Deus. Por isso que João, quando vai falar de Deus aqui, ele não vai para além da linguagem. Ele não fica criando estruturas para além da capacidade. Ele vai falar de um Deus que se humaniza. Um Deus que se humanizou. Para que Deus se humanizou? Para que o humano tenha acesso a Deus de uma maneira plena. Por quê? Porque ele se iguala a nós no sentido de relacionamento. Ele se abre para nós, se esvaziando da sua imensidão. Já pensou como nós encontraríamos, como nós se relacionaríamos com uma divindade tão imensa que abrange todas as coisas e que sustenta todo o universo na palma da sua mão, e que o universo é como um grãozinho de areia em suas mãos? Então falar de Deus é falar dessa limitação. Eu até escrevi algumas coisas que diz assim: falar de Deus é reconhecer o inefável, como a nossa linguagem não consegue expressar uma completa fala sobre Deus. Deus está sempre para além das possibilidades do domínio da linguagem. Ou seja, a linguagem domina todas as coisas. Todas as coisas aqui que nós taxamos, colocamos nome, fazemos as nossas sistematizações, mas aplicada ao divino, ela se esvai, ela não tem poder. Abraham Heschel propõe o quê? Propõe uma teologia da profundidade. Ele pretende apresentar a profundidade da fé por meio de metáforas poéticas e validar vivências que não se expressam em linguagem formal. Ou seja, Abraham Heschel propõe uma teologia profunda a partir da metáfora poética, porque a metáfora poética vai nos trazer ideias relacional com Deus, não conclusões, porque nem metáfora nem poesia tem uma explicação lógica. Por isso que a linguagem formal não consegue pegar Deus. E a Bíblia é um livro composto mais de poesia, de uma linguagem poética, quando relacionamento a Deus, quando se relaciona com Deus, do que uma linguagem formal, científica. R. Oldham, em seu livro sagrado, trata da experiência do divino usando o termo o tremendo, ou seja, aquele que me deixa tremo, que me tira desse estado natural, que me deixa maravilhado, e com fascínio, que me fascina. A experiência de Deus gera dentro do nosso comportamento o tremendo, que nos faz tremer de maravilha, e nos fascina, que nos faz ficar fascinado com a grandeza divina. Então falar de Deus é se conscientizar que as nossas falas são limitadas. Por isso que João vai falar de Deus. E ao falar de Deus, ele fala do Deus que se encarnou e se fez humano para se relacionar com o homem. E é nessa relação que podemos encontrar o Abba, o Deus que se faz presente entre nós.